Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo ao primeiro STJ Notícias de 2026. Aqui você confere um resumo dos principais fatos e julgamentos do Superior Tribunal de Justiça. No programa desta semana você vai ver: Tribunal dá início ao ano judiciário com sessão da Corte Especial. Temos também mantida ação penal contra acusado de matar a própria mãe asfixiada em Minas Gerais. E mais, relator no STJ revoga a liberdade do rapper Oruan após violação reiterada do monitoramento eletrônico. O STJ Notícias está no ar. O ano judiciário já começou e casos de grande impacto jurídico e social estão previstos na pauta de julgamentos do Superior Tribunal de Justiça em 2026. Vamos saber quais são na reportagem de Jáfer Araújo. Acompanhe comigo. Imigração, tragédia de Brumadinho, transição energética, planos de saúde e ações penais contra autoridades. Todos esses assuntos e muito mais devem movimentar a pauta de julgamentos do STJ em 2026. Confira comigo o que vem por aí no Tribunal da Cidadania. A Corte Especial, órgão jurisdicional máximo do STJ, deve discutir se é possível ou não manter o processamento de solicitações de refúgio de migrantes inadmitidos que estejam retidos na área restrita do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Aqui, os 15 ministros da Corte Especial também devem julgar a ação penal contra o governador do Acre, Gladson de Lima Cameli, denunciado por integrar organização criminosa suspeita de desviar mais de 800 milhões de reais dos cofres públicos. Responsável pelos processos de direito público, a primeira sessão do STJ tem na pauta de 2026 um julgamento importante em meio ao debate sobre transição e segurança energética. Em discussão está a viabilidade da exploração de óleo e gás de fontes não convencionais por meio de uma técnica conhecida como fraturamento hidráulico, que injeta fluido em poços profundos para criar fraturas na rocha e facilitar a extração dos recursos. Se a técnica for validada, os ministros precisam definir também quais as condições para que a atividade seja exercida. Discussões inéditas também fazem parte da pauta de 2026. Os ministros da primeira turma devem estabelecer se é possível aplicar a teoria da continuidade delitiva administrativa no âmbito do direito sancionador. No caso concreto, o objetivo é analisar multas aplicadas pelo Inmetro contra uma empresa de alimentos. Na segunda instância, foi aplicada a teoria em questão, reconhecendo a prática de infração continuada e, assim, reduzindo as multas. Nos colegiados de direito privado, a expectativa é que a tragédia do rompimento da barragem em Brumadinho, Minas Gerais, volte à pauta após um pedido de vista na segunda sessão do STJ. O julgamento vai decidir se as vítimas do desastre podem cobrar em ações individuais a indenização prevista em acordo da mineradora Vale com a Defensoria Pública Mineira. Em outro processo previsto na sessão de direito privado, a discussão é saber se o dano moral presumido está configurado quando há recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadora de plano de saúde. Fraudes financeiras estão cada vez mais em evidência e o golpe do motoboy, que consiste em enganar vítimas para conseguir a senha do cartão e depois buscá-lo de moto, será pano de fundo para um julgamento da terceira turma do STJ. O Italcard pede que os ministros reconheçam a responsabilidade da PagSeguro em fraudes do golpe do motoboy, pois a empresa teria responsabilidade objetiva e solidária por integrar a cadeia de serviços de pagamento. Assim, a operadora quer que a PagSeguro faça o ressarcimento dos valores pagos ao consumidor.
Já no direito penal, a terceira sessão deve fixar tese sobre a possibilidade de conceder remissão de pena a sentenciado aprovado no Exame Nacional do Ensino Médio ou no ENSEJA, quando ele tiver concluído o ensino médio antes do início do cumprimento da pena. Em outro repetitivo na sessão de direito penal, cabe aos ministros definir se a simples fuga do réu para dentro de casa ao avistar a polícia ou a mera existência de denúncia anônima sobre possível prática de delito no interior da residência, quando não há outros elementos indicativos de crime, são bastante para autorizar o ingresso de agentes no local sem prévia autorização judicial ou consentimento do morador. E a tragédia de Brumadinho volta a repercutir no direito penal, com o julgamento da sexta turma que vai decidir sobre a exclusão do ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzman, de ações penais relacionadas ao desastre. Ele foi denunciado com outros agentes por crimes de homicídio e delitos ambientais. Confira mais detalhes sobre esses e outros julgamentos de destaque para 2026 no site do STJ. E por falar no calendário judiciário, a abertura do ano forense aconteceu durante sessão na Corte Especial. O presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, apresentou um balanço do plantão judiciário. Durante os 43 dias de plantão judiciário, o Superior Tribunal de Justiça recebeu mais de 10 mil processos, um aumento aproximado de 14% se compararmos com o ano passado. O plantão judicial continua a ser um plantão anômalo em comparação com plantões judiciais semelhantes em outras cortes nacionais do mundo todo. Os dados considerados preocupantes foram apresentados pelo ministro Herman Benjamin, presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, na sessão da Corte Especial de Abertura do Ano Judiciário de 2026. O ministro-presidente destacou que o habeas corpus foi a classe processual mais representativa, com cerca de 6 mil pedidos no plantão judiciário, o que representa 65% do total. No início deste ano, o STJ contabiliza em torno de 348 mil processos em tramitação. O presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, também destacou iniciativas exitosas, como a força-tarefa com juízes auxiliares temporários para apoiar a redução do acervo processual e eventos que vão ocorrer novamente esse ano, como o Congresso STJ Brasil-Japão e os congressos que reúnem magistrados da primeira e da segunda instância nos níveis estadual e federal. Esses dois eventos que fizemos em 2025 também foram coroados de sucesso, mais de 300 enunciados aprovados, e em breve nós estaremos publicando a consolidação de todos esses enunciados. Com o fim do recesso forense e das férias coletivas, os prazos processuais voltam a correr normalmente e as turmas, sessões e a Corte Especial do Tribunal também retomam os julgamentos. Vimos aí que o presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, trouxe um balanço do plantão judiciário. Em um dos casos, ele manteve a ação penal contra acusado de matar a própria mãe asfixiada em Minas Gerais. O Ministério Público de Minas Gerais apontou que o crime foi cometido no contexto de violência doméstica e familiar e teria sido motivado pela recusa da vítima em sustentar o réu. A denúncia também descreve condutas como ocultação do corpo e iniciativas para dificultar a investigação, como o registro de boletim de ocorrência noticiando o falso desaparecimento, a manipulação da coleta de imagens e o envio de mensagens a amigas da vítima, passando-se pela mãe. O pedido de suspensão da ação penal e de instauração de incidente de insanidade mental foi negado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o que motivou o recurso ao STJ. Ao indeferir a liminar, o ministro Herman Benjamin destacou que as instâncias ordinárias entenderam que a denúncia atende aos requisitos legais e descreve os fatos imputados, permitindo o exercício da ampla defesa. O presidente do STJ também ressaltou que não há elementos objetivos que justifiquem, neste momento, a instauração de incidente de insanidade mental
motivo pelo qual a matéria deverá ser examinada no julgamento definitivo do recurso. A relatoria está a cargo da ministra Maria Marluce Caldas, da 5ª Turma do STJ. Ainda no plantão, Superior Tribunal de Justiça autorizou transferência de imóvel para conclusão de programa habitacional em Manaus. O presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, suspendeu as restrições sobre um terreno em Manaus para evitar a paralisação de 4 empreendimentos. O município pagou 21 milhões e meio de reais por um imóvel destinado à construção de 734 casas populares do programa Minha Casa Minha Vida. Mas a Justiça Estadual impôs restrições à transferência e bloqueou o valor pago por suspeita de irregularidades. O caso tem origem em ação popular ajuizada para declarar a nulidade da desapropriação amigável do terreno sob a alegação principal de que a posse e a titularidade do bem não seriam da empresa que firmou o acordo. A decisão do STJ permite a continuidade do projeto habitacional, mas não atinge a ordem de bloqueio de 21 milhões e meio de reais determinada pela Justiça do Amazonas contra a empresa que firmou o acordo de desapropriação do imóvel. O ministro Herman Benjamin reconheceu que a averbação de indisponibilidade do imóvel caracterizaria risco à ordem administrativa, uma vez que inviabilizaria o cumprimento dos prazos definidos pelo governo federal e dos requisitos estabelecidos em portarias que regem o programa Minha Casa Minha Vida, colocando em risco a construção de empreendimento habitacional destinado a famílias afetadas por calamidades públicas. Por outro lado, o presidente ressaltou que o bloqueio dos valores pagos à empresa não gera, por si só, lesão à ordem pública, uma vez que eventual prejuízo decorreria apenas para o particular que recebeu a indenização e não para a coletividade ou para a administração pública. No plantão, as decisões também foram proferidas pelo vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, no exercício da presidência. Em um dos casos, ele negou liminar para diminuir pena de mãe condenada por matar filho e colocar corpo no freezer de casa. A mulher foi condenada a 24 anos de prisão por homicídio qualificado em razão de motivo fútil do emprego de meio cruel e do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. O crime ocorreu em 2015 em São Paulo. Segundo os autos, o menino de 7 anos sofria agressões frequentes por não cumprir tarefas domésticas. Irritados com o comportamento da criança, a mãe e o padrasto teriam decidido matá-la. No STJ, a defesa alegou que a mãe sempre confessou o crime, mas a atenuante para esse ato não foi aplicada, pois o juiz originário considerou que ela, ao não assumir a intenção de matar a criança, não poderia ter o benefício. Em análise do pedido liminar, o vice-presidente do STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, no exercício da presidência, destacou que não há indícios de ilegalidade evidente nem urgência que justifiquem a aplicação imediata da atenuante de confissão. Com isso, o mérito do habeas corpus será analisado pela 6ª Turma, sob relatoria do ministro Sebastião Reis Júnior. E em outra decisão monocrática, o vice-presidente do STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, manteve prisão de integrante da torcida Mancha Verde do Palmeiras, acusado de participar de emboscada contra torcedores do Cruzeiro, que resultou em morte. O episódio ocorreu em uma rodovia da região metropolitana de São Paulo em 2024. Segundo o Ministério Público, integrantes da Mancha Verde interceptaram 2 ônibus da torcida Máfia Azul que seguiam para Minas Gerais. Os agressores teriam causado incêndio de um ônibus, além de golpear os torcedores do Cruzeiro com pedaços de madeira e barras de ferro. Uma pessoa morreu e outras 15 ficaram feridas. Preso preventivamente, o torcedor foi denunciado e pronunciado pelos crimes de homicídio qualificado tentado e consumado. Durante o plantão judiciário, a defesa apresentou habeas corpus ao STJ com pedido de revogação da prisão preventiva, alegando falta de fundamentação e excesso de prazo.
O ministro Luiz Felipe Salomão afirmou que, em uma avaliação inicial, não ficou demonstrada ilegalidade evidente nem situação de urgência que justifique a concessão da liminar. No começo do ano, já tivemos decisões de impacto proferida aqui no Tribunal da Cidadania. Após 34 anos de batalha judicial, acordo firmado no STJ pôs fim a uma disputa sobre o domínio de uma terra indígena em Mato Grosso do Sul. O processo discutia domínio e posse de uma área rural inserida em território originalmente ocupado por indígenas Guarani Kaiowá. O conflito surgiu após o proprietário obter reconhecimento administrativo de domínio do imóvel, enquanto uma portaria interministerial, mais tarde homologada por decreto presidencial, declarou a área como terra indígena. Com o acordo homologado pelo STJ, a União vai pagar indenização de R$6 milhões por precatórios para ressarcir benfeitorias realizadas na propriedade. Em contrapartida, a área será incorporada ao patrimônio da União, que poderá ajuizar ação de regresso contra o Estado de Mato Grosso do Sul, responsável pela emissão do título de propriedade que originou a disputa. A mediação foi conduzida na Câmara de Direito Público do Sejusc, sob supervisão do ministro Paulo Sérgio Domingues. O relator do processo, o ministro Teodoro Silva Santos, informou que foram realizadas 4 audiências de mediação com participação das partes e do Ministério Público Federal, além de uma reunião no próprio território indígena Jarará. Após o acordo, o processo seguiu para o gabinete do ministro Teodoro Silva Santos para homologação. Vamos ver agora mais uma decisão de destaque do Superior Tribunal de Justiça. Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro é condenado por lavagem de dinheiro. A decisão foi da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. A pena é de 13 anos de reclusão em regime inicial fechado, perda do cargo público e devolução de valores objeto de lavagem de dinheiro. A esposa do conselheiro José Gomes Graciosa, Flávia Graciosa, também foi condenada por lavagem de dinheiro a 3 anos de reclusão, com substituição da pena privativa de liberdade por 2 restritivas de direito. A denúncia do Ministério Público Federal foi apresentada a partir das operações Quinto do Ouro e Descontrole, que apontaram existência de uma organização criminosa composta por conselheiros do Tribunal de Contas Fluminense. Eles teriam recebido percentuais sobre o valor de diversos contratos celebrados pelo governo do estado. Os crimes teriam ocorrido entre 1999 e 2016. No voto que prevaleceu no julgamento, a relatora, ministra Isabel Galotti, reconheceu que o crime de corrupção prescreveu, mas o mesmo não aconteceu com o delito de lavagem, porque, neste caso, a contagem do prazo prescricional começou apenas com a descoberta do dinheiro. A ministra destacou que o fato de existirem provas de que o conselheiro atuou na distribuição dos valores torna possível o processo autônomo para apuração da lavagem ligada ao crime de corrupção, mesmo que esse último não possa mais ser objeto de ação penal. Outra recente decisão foi o restabelecimento da prisão preventiva do rapper Oruan após descumprimento reiterado das medidas cautelares de monitoramento eletrônico. Em decisão monocrática, o relator ministro Joel Ilan Paciornik revogou a liminar concedida em setembro do ano passado, que permitia o relaxamento da prisão do rapper Oruan no âmbito de uma ação penal que investiga crimes de homicídio tentado. Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruan, violou a obrigação de manter a bateria da tornozeleira eletrônica carregada. O dispositivo teve 28 interrupções em 43 dias, o que foi considerado um comportamento que coloca a ordem pública em risco. Para o ministro, o descumprimento compromete diretamente o controle estatal sobre a liberdade do acusado e também frustra a fiscalização. Ao restabelecer a prisão, Paciornik destacou que a medida é proporcional e necessária para garantir a efetividade do processo penal e preservar a credibilidade das decisões judiciais. E a gente exibe agora uma reportagem especial que destaca os posicionamentos da Corte sobre os cartórios extrajudiciais no Brasil.
A matéria traz importantes precedentes, como o conceito de nepotismo póstumo nas nomeações e a definição do dever de transparência com a divulgação de dados dos cartórios nos portais do Poder Judiciário. Confira comigo na reportagem de Jáfer Araújo. O nascimento de um filho, o casamento, a compra de um imóvel. Esses e outros momentos inesquecíveis passam pelos cartórios. E foi em alguns deles que o servidor público Aroni Campos registrou o casamento e depois a compra do primeiro apartamento. A sensação é depois que a gente saiu do cartório com todas essas taxas pagas, né? E que estava só aguardando, no caso, o registro do imóvel. A sensação foi muito boa, porque você vê lá o seu nome na matrícula do imóvel e te dá uma garantia maior. Os cartórios extrajudiciais estão previstos na Constituição Federal e foram regulamentados por uma lei de 1994. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, existem mais de 12 mil cartórios no Brasil. Grande parte está no Sudeste. São 7 tipos ao todo. Desses, 5 são os mais comuns. O primeiro é de registro civil, que emite certidões de nascimento, casamento e de óbito. Também tem o de notas, que reconhece firmas para confirmar a autenticidade de assinaturas, faz procurações, testamentos, entre outros. Um terceiro cartório muito comum é o de registro de imóveis, que registra e armazena toda a documentação sobre propriedade imobiliária. Outro é destinado exclusivamente a pessoas jurídicas. E existe ainda o cartório de protesto de títulos, onde são registradas dívidas. De acordo com a Constituição, os serviços dos cartórios são exercidos em caráter privado por delegação do poder público. Se precisa de mais um cartório de notas ou se precisa de mais um cartório de protesto, tem que ser feito um estudo prévio. Isso é feito mediante processo administrativo do Tribunal de Justiça e os titulares desses cartórios são escolhidos por concurso público. E os notários e registradores do Brasil, eles estão à disposição da população para poder orientar qual é o melhor direito vigente, para poder prevenir conflitos, para garantir segurança jurídica, autenticidade, eficácia, validade para os atos. Boa parte dos serviços de cartórios já são oferecidos na internet. As entidades representativas de cada tipo têm plataformas onde é possível realizar os serviços. O Colégio Notarial do Brasil, que representa os cartórios de notas, por exemplo, tem o e-notariado. Por lá é possível realizar assinaturas de documentos, verificar a autenticidade e até emitir uma autorização para a doação de órgãos. Os cartórios digitais, as soluções digitais que os cartórios provêm, nada mais são do que a projeção no mundo virtual do que já existe no mundo físico. A presença dos cartórios no dia a dia da população e a importância deles para o sistema jurídico fazem com que questões importantes cheguem ao judiciário. Pontos como os direitos e deveres dos titulares dos cartórios, os requisitos para concursos e os limites da atuação notarial, bem como o nepotismo, a responsabilidade civil e a transparência, são julgados pelo STJ. Em um dos recursos analisados pela primeira turma, o colegiado definiu que configura nepotismo póstumo a nomeação de filho do titular falecido como responsável temporário pelo cartório. O entendimento segue o previsto no provimento da Corregedoria Nacional de Justiça. A decisão foi tomada ao negar mandado de segurança para restabelecer a designação como interino do filho do falecido titular de cartórios. Já a natureza dos serviços prestados pelos cartórios foi debatida pela segunda turma. Os ministros decidiram que, embora os serviços notariais e de registro ocorram em caráter privado, por delegação do poder público, os notários e registradores devem se sujeitar à ampla fiscalização, sendo possível que dados sobre despesas, receitas e remunerações dos responsáveis pelas serventias sejam divulgados no portal da transparência do Poder Judiciário. São atividades essenciais para a população, para poder orientar bem as pessoas e garantir segurança jurídica com autenticidade e validade. Muitas vezes a gente atrela o cartório à atividade simples, um mero carimbo, mas por trás daquilo ali existe sim uma atividade talvez pouco visível
né, de qualificação jurídica, de análise documental, para que a gente consiga realmente prover soluções para o mercado e para a população. E o STJ Notícias vai ficando por aqui. Se quiser saber mais sobre decisões e outras informações do tribunal, é só acessar o site oficial, o canal da Corte no YouTube, as plataformas de áudio e as redes sociais. Até o próximo programa. Tchau, tchau.